Fala fiel, nesse vídeo eu quero trazer aqui uma informação e gostaria muito que você deixasse a sua opinião nos comentários. Mas antes, deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo aqui do canal, tá bom, galera? Bora pro vídeo. Galera, é o seguinte, eu vou trazer aqui um assunto e eu gostaria muito da participação de vocês. Antes da chegada do Mancini, o Corinthians com o Thiago Nunes e com o Coelho como treinador, sofria muito com a bola aérea e sofria gols em quase todos os jogos. E vocês devem lembrar bem disso. Desde o início do Brasileiro, em 25 jogos, o Corinthians sofreu até o momento 29 gols. Muitos deles, é claro, com o Coelho e o Thiago Nunes. Com o Mancini, o Corinthians chegou a 4 jogos sem sofrer gols e pode aumentar essa sequência diante do Goiás na próxima segunda-feira. Com o Corinthians se ajustando na defesa e com boas opções para o meio de campo, o problema do Corinthians tem sido o ataque. O saldo de gols do Corinthians é negativo nesse brasileiro. O Corinthians fez 26 gols e sofreu 29. O saldo é de -3. Como o problema do Corinthians tem sido o ataque, o Corinthians, na minha opinião, deveria olhar para a base e buscar um sangue novo para poder começar a atuar com os profissionais. A exemplo do Palmeiras, São Paulo e Santos, que tem apostado muito na base, eu acho que o Corinthians deveria fazer o mesmo. Até porque o Corinthians precisa muito de dinheiro. E quando o clube conseguir adiantar todo o dinheiro do Pedrinho, o clube precisa ter um outro Pedrinho para poder fazer dinheiro. Caso contrário, vai ficar difícil. O Bozelli, por exemplo, está saindo do Corinthians de graça, assim também como veio de graça para o Corinthians. Mas o Corinthians ficou no prejuízo, é óbvio, pois durante 2 anos de contrato teve que pagar salários e luvas e no fim das contas não lucrou em nada com o argentino. A mesma coisa pode acontecer com o Jô. O Corinthians não pagou nada para trazê-lo, mas em baixa no Corinthians, qual é a garantia que o Corinthians tem para fazer dinheiro com o Jô? Pelo contrário, caso o Corinthians não consiga se inocentar da ação na FIFA, movida pelo clube japonês contra o Jô, o Corinthians vai ter que pagar 18 milhões de reais de multa. Para um clube que precisa de dinheiro, apostar na base em jogadores que possam trazer um retorno é a saída para poder organizar as contas. O exemplo é, e se o Corinthians não tivesse feito a venda do Pedrinho, como iria pagar as contas? Por exemplo, o Corinthians teve que vender também o Carlos Augusto por dinheiro de pinga, tendo o clube 100% dos direitos do jogador por causa da má gestão da atual diretoria. O que eu quero dizer é que se o Corinthians precisa de dinheiro e não vai poder fazer dinheiro com o Bozelli e possivelmente não fará com o Jô, o Corinthians deveria apostar, na minha opinião, no atacante Cauê do Sub-20. O jogador precisa evoluir, é claro, em muitos aspectos, mas por que não começar a fazer ele treinar com os profissionais e colocar ele em alguns jogos? No início deste ano, por exemplo, o Cauê chamou a atenção até da imprensa europeia. Em uma lista divulgada no começo desse ano, o atacante da base do Corinthians ficou entre os 10 jogadores mais promissores do Brasil, de acordo com o jornal Marca da Espanha. Se os europeus veem esse potencial, como que no Corinthians ninguém consegue ver isso no Cauê? O Jô pode voltar a ter um bom rendimento? Pode, mas, na minha opinião, deixa o Cauê na reserva do Jô, já que o Bozelli está indo embora, e ele ali vai pegando experiência ao lado do Jô e aprendendo com o Jô, que nós sabemos que já deu muitas alegrias para a fiel torcida. Mas muitos dizem que, mas se colocar o jogador agora, muito novo, e ele não render, ele vai acabar se queimando. Por que no Corinthians existe esse receio e em outros clubes não? Vê aí o Santos, o Palmeiras, o São Paulo, o Grêmio.
são times que estão usando muito ultimamente a base. É preciso fazer essa mesclagem de jogadores novos e experientes para poder manter um equilíbrio na equipe. Além do Cauê, que pode ser um bom centroavante no Corinthians, temos também o Xavier, o Gabriel Pereira, o Rony, jogadores que têm muito potencial e podem muito bem trazer um grande retorno financeiro aos cofres do clube. Galera, só com o Pedrinho o Corinthians fez uma grana boa. Estou falando aqui dos jogadores que citei, que podem trazer muito mais dinheiro ao clube do que o Pedrinho. O Gabriel Pereira, por exemplo, na minha opinião, sendo melhorado em alguns aspectos, é muito mais jogador que o Pedrinho. Eu acho que o Corinthians tem que começar a pensar em fazer dinheiro com a base, mas para isso tem que pôr eles na vitrine, e a vitrine é o time principal. E parar de ficar apostando um pouco em jogadores que já estão em fim de carreira e não vão trazer retorno financeiro nenhum para o clube. Por isso, os clubes europeus fazem dinheiro fácil. Compram um jogador novo, melhoram o jogador tecnicamente, fisicamente, e depois valorizam o jogador e vendem caro. E quando esses jogadores daqui a alguns anos pensarem em voltar ao Brasil, o clube que repatriá-los não vai mais poder fazer dinheiro com ele, pois a maioria volta em fim de carreira, ou seja, o que resta volta para o Brasil. O Corinthians, por exemplo, tem interesse no Alex Teixeira, que joga lá na China, mas ele possivelmente não vem. O cara ganha 6 milhões de reais por mês. O clube chinês quer renovar o contrato dele, que acaba esse ano. E ainda existe o interesse do clube conseguir para ele a documentação para se naturalizar chinês. A ideia é que ele defenda a seleção da China. Estão oferecendo um projeto para o cara ficar lá na China. O Corinthians não tem dinheiro para bancar o alto salário do Alex Teixeira, a não ser que ele possa abrir mão do que ganha para aceitar o que o Corinthians pode pagar para ele. Por isso, resumindo, o Jô está em baixa no Corinthians, o ataque está muito ruim, mas é óbvio que ele ainda pode render, mas não pode trazer um retorno financeiro ao clube. O Bozelli está saindo de graça. O Corinthians só teve despesas com ele e não lucrou em nada. Na opinião de vocês, não seria a hora do Corinthians apostar no Cauê do Sub-20? Inclusive foi dele o gol do título da seleção brasileira do Sub-20 no empate de 1-1 hoje pela manhã contra o Chile. Pelo Corinthians, são 7 gols em 23 jogos. Ele tem contrato até março de 2022. Na minha opinião, vale muito a aposta. E ainda, a possibilidade de lucrar com o jogador. Por isso, para mim, o Corinthians já tem um centroavante para substituir o Bozelli. E qual a opinião de vocês? O Corinthians deve apostar no Cauê, centroavante do Sub-20? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e vai Corinthians!